Levíticos capítulo 20, verso 10 diz o seguinte: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Vou ler mais uma vez. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Agora vai lá em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17, verso 4. Diz assim: se souberem que alguém está fazendo isto, examine o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do teu povo, no povo do povo de Israel, leve essa pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Amém? A lei dizia, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, dizia que todo homem e mulher que fosse pego em flagrante de adultério deveria ser morto, morto a pedrada. Que tivesse prova do adultério, tanto o homem como a mulher deveria ser morto. Então, automaticamente, toda pessoa que transgredia a lei de Deus, referente a esse tipo de pecado tão grave, não só esse, mas outros pecados também, como a de blasfêmia, idolatria, eles tinham que ser levados para fora das cidades, depois de um julgamento justo, e eles tinham que ser mortos a pedradas. Era o julgamento da lei, a sentença da lei. A sentença da lei. Mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do maligno e também para fazer com que se cumprisse a lei de maneira justa. Muitos anos se passaram depois do dito da lei e muitas pessoas foram mortas, condenadas porque praticavam certo tipo de pecado e eram apanhadas nos seus delitos e condenadas pelos homens depois de um julgamento humano. Essas pessoas tinham a punição severa, com o preço pago era a própria vida. Sem chance de elas se redimirem, sem chance de elas se arrependerem e começarem uma nova vida, longe daquele pecado cometido. Ou seja, por um deslize, muitas pessoas perderam a vida no passado, porque não tinha um plano de redenção, não tinha um plano de arrependimento, não tinha um plano com que as pessoas pudessem ter a grande misericórdia de Deus. A Bíblia diz que em João 13,16, Jesus próprio fala a Nicodemos e diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Quem crê no Filho de Deus está salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, quem crê será salvo. Então, Jesus veio para que essa lei de maneira justa, que era aplicada de maneira injusta, por muitas vezes, porque quem aplicava a lei, nem eles mesmos as cumpria. Então, Jesus disse assim, lá em Mateus 5,17, Jesus diz, olha, não pense que eu vim para destruir a lei, pelo contrário, eu vim para que ela fosse cumprida. Jesus diz, eu vim para que a lei de Deus fosse cumprida de maneira correta. Ou seja, Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio dizer que a lei de Moisés estava errada. Jesus não veio dizer que a lei que era severa demais, que a lei foi escrita de maneira desordenada. Pelo contrário, Moisés escreveu porque Deus mandou que escrevesse. Mas Jesus queria que a lei fosse aplicada da maneira justa. Por isso Deus criou um plano de salvação, porque a lei não funcionou para a redenção humana. A lei não salvou ninguém, pelo contrário, matou mais do que salvou. Mas Jesus veio ao mundo com um plano de salvação e fez o único sacrifício, porque quando a pessoa pecava, ou seja, os grandes, os ricos, os poderosos, tinham condições de oferecer um sacrifício e se redimir de alguns pecados. Então eram perdoados porque ofereciam um boi, uma ovelha, um animal em seu lugar. Mas quantas pessoas que não tinham posses,
ou não tinha respaldo no meio do povo para ter um argumento de se livrar, para se livrar um julgamento justo, alguém que o defendesse, um advogado, alguém que fosse lá e falasse por ela, intercedesse por ela, para que ela pudesse ser, como é que diz, absorvida daquela punição. Então muitas pessoas foram condenadas até porque não tiveram oportunidades de se justificarem. Mas Jesus veio e justificou as pessoas, não dos atos que elas tinham cometido, mas mostrou às pessoas que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão. Mas por um só homem veio a salvação, veio a graça de Deus, veio a redenção, veio o perdão dos nossos pecados. Porque Jesus, ele não riscou o pecado verbalmente, só de boca. Pelo contrário, ele pagou pelos nossos pecados. Ou seja, ele cumpriu a lei. Ele não chegou lá e disse assim: olha, não vão punir ninguém porque eu estou proibindo de punir. Pelo contrário, ele só fez dizer assim: olha, eu vou pagar pelo pecado delas. Eu vou pagar pelos atos que elas cometeram. Eu vou pagar pelas coisas que elas fizeram. Então, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. E quando ele veio, então, aconteceu um episódio onde Jesus estava. Diz que Jesus, ele, depois que o povo foi para casa, de madrugada Jesus vem para o templo. E lá, Jesus está lá ensinando. E quando chegaram algumas pessoas, alguns fariseus, homens da lei, homens conhecedores da lei de Moisés, com uma mulher supostamente pega em flagrante de adultério. Supostamente ela foi flagrada cometendo um ato de adultério. O que me chama a atenção é que só estava a mulher e o homem não estava, o réu. Trouxeram somente ela para testar Jesus. E essa mulher foi levada diante de Jesus, e como diz no versículo 3, diz assim: alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Versículo 5. Aí eles dizem: de acordo com a lei de Moisés, a lei que Moisés nos deu, de acordo com a lei que Moisés nos deu, ele diz assim, nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Ele diz: olha, mestre, de acordo com a lei que está escrita, que Moisés nos deu a gente, que nós examinamos e entendemos, essa mulher ou qualquer outra que for pega desse jeito, como diz lá em Levíticos, capítulo 20, verso 10, ou seja, essa pessoa, ela tem que ser apedrejada, morta, julgada, condenada, no ato, sem pena e sem dó, porque ela cometeu o pecado. Foi dito isso. Os acusadores foram lá para fazer o julgamento. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram um teste contra Jesus. E o Senhor, mestre, o que é que o Senhor diz? Já que o Senhor veio para cumprir a lei, já que o Senhor veio para dizer, para cumprir a lei, para ensinar a gente como cumprir a lei. Eles quis dizer em outras palavras, já que o Senhor é o sabichão, o sabe tudo, entende da lei, se diz aí o Filho de Deus, então me diga a gente, o que é que devemos fazer? Fale aí, já, porque a lei que Moisés nos deu, nos diz que nós temos que matar ela. A lei que Moisés nos deu, nos diz que nós temos que meter pedra nela, apedrejar ela até a morte. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Eles querendo arranjar um jeito de acusar Jesus. E diz assim, e eles fizeram essa pergunta, versículo 6, para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. E eles continuaram. Olha, versículo 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou-se o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecados, que seja o primeiro a tirar
a pedra nesta mulher. Olha que Jesus disse. Eles continuaram o quê? Insistindo. Fala, em outras palavras, diz aí, o senhor não é o entendedor da lei, não é o Senhor que veio livrar todo mundo, ensinar a gente como é que faz. Em outras palavras, deveria ter dito, né? Não é o Senhor que diz que o sábado é assim, que não é o Senhor que vem sempre nos contradizer no que nós aprendemos com Moisés, não é o Senhor que é maior que Moisés, não é o Senhor que se diz o Filho de Deus, não é o Senhor que se diz aí o Salvador do povo. Fala aí pra gente, o que é que devemos fazer? Aí Jesus levanta e diz assim, tá bom, se vocês nunca cometeram nada de errado, atira a primeira pedra nela, mata ela aí. Se vocês nunca fizeram nada de errado, faça o julgamento de vocês, cumpra aí o que vocês acham que está certo, façam segundo os seus julgamentos, porque Jesus quis dizer que todos nós pecamos, todos os homens são pecadores através de Adão, todos os homens nasceram com pecado, todos os homens são pessoas que carecem do perdão de Deus. Por isso que eu comecei dizendo para vocês, olha, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus era a única pessoa que podia fazer a mediação entre Deus e o homem, e é a única pessoa que pode fazer mediação entre Deus e o homem. Que o homem foi afastado de Deus pelo pecado, e Jesus tirou o pecado dessas pessoas, deu uma nova oportunidade, ou seja, um julgamento justo dentro da lei. Jesus disse para eles, olha, se vocês não fizeram nunca de nada de errado, nunca erraram, mata ela, tira a primeira pedra. E diz assim, depois abaixou-se outra vez, versículo 8, e continuou a escrever no chão. Jesus tranquilamente deu as costas a eles. Quando ouviram isso, todos foram embora, e por começando pelo o mais velho, ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali em pé, na presença de quem? De Jesus. Continua ali em pé. Versículo 10. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde está eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Jesus disse, pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Agora João aí, dá um pulinho à frente, João 8 ainda, versículo 32 diz assim, olha, e conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Naquele momento, aquela mulher que não conhecia Jesus, aquela mulher que estava numa situação entre a vida e a morte, aquela mulher que estava ali diante dos acusadores, das pessoas que o julgavam, eles mesmos levaram quem? A mulher até quem? Jesus. Naquele momento ela estava na presença de Jesus e conheceu a Jesus naquele momento. Ela conheceu a verdade porque ela estava ali de pé diante da verdade. A verdade é Cristo, o Verbo. Ela estava diante do Senhor que poderia ser o advogado dela. Jesus estava ali no papel de advogado. E ela conheceu naquele momento o Senhor que o defendia, o Senhor que mostrava a ela o quê? Que ela tinha uma nova chance, que ela tinha uma oportunidade de fazer tudo diferente, de ser liberta daquela situação, daquele hábito ruim de ser adúltera, daquele hábito ruim de fazer o que era errado, de descumprir a lei. Então Jesus vai lá e dá a ela uma nova oportunidade, dizendo, olha, se eles não te acusam, imagine eu. Se eles não têm condições de lhe apedrejar, imagine eu. Porque eu que sou santo, eu que poderia julgar, eu que poderia lhe condenar, não condeno. Não vou condenar você. Só dou um conselho a você. Não faz mais isso. Eu estou te dando uma nova chance. Ou seja, abandona o teu pecado.
Abandona o teu erro. Para de praticar esse crime. Para de praticar essas coisas que estão levando as pessoas a fazer um julgamento e lhe condenar. Porque da próxima vez eu não vou estar aqui para te ajudar, ou seja, para te defender. Porque da próxima vez que eu vier, eu vou vir como juiz. Da próxima vez que eu aparecer aqui, olha, não deixe que eles te tragam a mim novamente. Não deixe que eles te levem ao banco dos réus. Não deixe que ele te coloque aonde? No banco dos réus. Mas João, lá no versículo 36, ainda diz assim: se o Filho libertar vocês, vocês de fato serão livres. Ou seja, em algumas traduções diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para que a gente seja verdadeiramente livres, ou seja, libertos de todas as coisas que não são de agrado de Deus, nós precisamos abandonar nossas práticas erradas, para que nós não venhamos mais sentar onde? No banco dos réus. Nunca mais sentar onde? No banco dos réus. Por quê? Porque se nós sentarmos no banco dos réus, teremos pessoas para nos acusar. E talvez nós não seremos absolvidos. O segredo da libertação, irmãos, não está em você vir à igreja somente fazer oração. O segredo da libertação não está você somente ouvir a palavra. O segredo da libertação não está somente no que Jesus fez com você, mas sim no que você vai fazer em favor de Jesus. Na sua gratidão, na sua consciência que você foi tirada de um poço de lama e não pode voltar para ele. Que você foi tirada do banco dos réus e está tendo uma nova chance de viver em paz. Porque todos nós erramos e todos nós estávamos condenados ao inferno. E Jesus foi lá e foi nosso advogado. Ele nos libertou, nos tirou da cadeia, da prisão do inferno. E nos colocou livres para viver uma nova vida. Então, precisamos entender o seguinte, que nós não podemos voltar a praticar as mesmas obras, porque foi a ordem que Jesus deu àquela mulher. Olha, vá e não peques mais. Vá e não erre mais. Vá e não adultere mais. Vá e não roube mais. Vá e não minta mais. Vá e não seja mais idólatra. Vá e nunca mais faça nada de errado. Porque eu não vou poder te defender sempre. Eu não vou poder te ajudar sempre. Porque todos os dias os acusadores virão trazer você diante de mim para que eu faça um julgamento. Eles vão chegar diante de mim e pedir a tua alma. Jesus disse para Pedro: olha, Satanás pediu para te peneirar como trigo, querendo a tua alma. E todos os dias ele vai lá diante de Deus e nos aponta quando nós erramos. Ele vai lá: está vendo aí? Você não libertou ela? De novo, está aí, ó, voltou de novo fazer a mesma coisa. Voltou a fumar, voltou a beber, voltou a mentir, voltou a roubar, voltou a se prostituir, voltou a ter mágoa, voltou a ter ódio das pessoas, tem vontade de matar de novo. Ele voltou, ele agora é meu. Está vendo que não adiantou nada você morrer por ele? Está vendo que não adiantou nada você querer defender ele? Está vendo? Naquele dia o Senhor foi lá e libertou, e agora? Vai fazer o quê? Vai fazer papel de bobo? Não, me dá ele que eu vou dar um consumiço nele, vou levar para o inferno junto comigo. A libertação, eu posso chegar aqui na igreja e dizer: sai demônio, o demônio vai sair, mas ele vai voltar se você der legalidade, ou seja, pecar novamente. Foi isso que Jesus tinha dito para aquela mulher. Falou assim, ó, olha, Jesus disse: olha, pois eu também não condeno, vá e não peques mais, mas para que o Filho de Deus nos liberte verdadeiramente, precisamos novamente nunca mais fazer o mesmo erro, cometer o mesmo erro. Isso chama libertação. A palavra de Deus é que nos liberta. Jesus deu a palavra a ela: vai, não peques mais. Quando Jesus diz para você: não peques mais, obedeça, cumpra esse mandamento, porque Jesus é maior do que a lei de Moisés. Jesus é maior que Moisés, mas você tem que sustentar o que ele disse em sua vida.
Você tem que sustentar o que Jesus falou com você. Você tem que permanecer limpo, permanecer de pé, permanecer limpo como Ele limpou. Limpo como Ele limpou. Lá em Efésios capítulo 2 diz assim, olha, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, condenados à morte em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. Jesus, ele nos deu uma nova chance, como deu a todas as pessoas que um dia foram levadas diante dele, e ele fez o papel de advogado. Porque pela lei, como diz lá em Levíticos, nós deveríamos estar mortos. A lei mataria a gente sem chance de redenção. Não havia chance. Pega em flagrante de adultério, como eu li no começo. Aquela pessoa, se um homem cometer adultério com uma mulher de outro, ela e ele deverão ser mortos. Mortos. E lá em Deuteronômio diz como se deveria ser morto. A pedradas. Jesus poupou aquela mulher. Jesus poupou a mim e a você da morte eterna. Mas a gente precisa fazer o certo, não pecar de novo. Precisamos não pecar de novo, não sentar no banco dos réus novamente. Precisamos nunca mais sentar no banco dos réus para ser julgado. Aquela mulher estava ali no banco dos réus, de pé, diante de todos. Obrigaram ela a ficar de pé diante de todos. Imagina aquela situação, aquela mulher rodeada de uma multidão e todo mundo com a pedra na mão, esperando o momento de apedrejar ela. E eles levam essa mulher para o advogado Jesus, que veio desfazer as obras do maligno. E ele chega lá e dá uma solução dentro da lei. Por isso ele disse, eu vim para que se cumprisse a lei. Eu vim para se cumprir a lei. Jesus não veio para tirar a lei, para destruir a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida da maneira correta. Você hoje tem uma chance de cumprir a lei da maneira correta. Porque quando nós pecamos, ninguém mata a gente por isso. A gente tem uma chance. Ele é fiel para perdoar. Ele é misericordioso para nos dar perdão. E precisamos dar valor a esse perdão de Deus. Precisamos dar valor o que Jesus fez naquela cruz pela gente. Porque Ele pagou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele pagou a minha dívida e a sua dívida. E não pense que aquela mulher foi perdoada só pelas palavras. Foi pelo gesto de Jesus naquela cruz. Porque Ele foi lá e derramou o sangue dele para que ela não pagasse pelo pecado. Para que eu e você não pagasse pelo pecado. Para que toda a humanidade que cresce nele não pagasse pelo pecado. Mas nós precisamos dar valor a isso. Então vá e não peques mais. A palavra de hoje é: não deixe que os acusadores se levem de novo ao banco dos réus. Vá e não peques mais, porque